1 Pedro capítulo 4, verso 1 diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento: aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O apóstolo Pedro está escrevendo uma epístola chamada universal, porque essa epístola ela é endereçada a irmãos que estão dispersos por muitos lugares do mundo. Ele chega a dizer ponto, Ásia, Capadócia, e essa carta foi se espalhando para os cristãos que estavam em muitos lugares do mundo por conta da grande perseguição que havia se desencadeado pelo Império Romano, pelas forças do Império Romano. E a igreja está sendo perseguida na Judéia, e não mais apenas na Judéia, mas em todo o território romano, todo o território conquistado pelo Império Romano, pelos imperadores romanos. E por conta disso, os irmãos, por causa dessas perseguições, eles têm que estar fugindo sempre, eles têm que estar sempre se escondendo, têm que sempre estar se refugiando em alguns lugares. E para que eles pudessem fugir, se refugiar em alguns lugares, por conta desta grande tribulação que veio contra a igreja daquela geração, eles precisaram renunciar os seus bens, precisaram renunciar o seu patrimônio, precisaram renunciar suas famílias, em muitos casos. Se tivesse dado tempo de vender as propriedades, para poder levar o recurso, não só para o sustento dele, como também até para ajudar os outros irmãos, mas não deu tempo para isso. A perseguição veio, a perseguição surgiu, e eles tinham mesmo era que correr pelas suas vidas. E o apóstolo Pedro, amados, ele sabe da dificuldade que esses irmãos estão passando. O apóstolo Pedro tem recebido informações de que esses irmãos estão passando grandes dificuldades, de que no meio dessas dificuldades alguns estão se deixando abater, que no meio dessas tribulações alguns estão desistindo, retrocedendo, pensando até em voltar atrás. Alguns não estão suportando o sofrimento que estão passando. E o apóstolo Pedro, ao tomar o conhecimento dessa situação, ele escreve para aqueles irmãos, trazendo ali uma palavra de ânimo, mostrando para aqueles irmãos a vantagem deles sofrer na carne por causa de Cristo, a vantagem deles sofrer na carne por causa do Evangelho. O apóstolo Pedro chega a dizer no versículo de número 12, que eles não devem estranhar a ardente prova que está vindo sobre eles para tentá-los, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Mas ele diz no verso 13: ao invés de vocês estranhar ou se entristecer, pelo contrário, vocês devem se alegrar no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com Ele. O apóstolo Pedro chega aqui a fazer comparações entre uma vida pacata, calma, tranquila, e uma vida de sofrimento por causa do Evangelho. E o apóstolo Pedro chega a dizer que eles não devem estranhar de modo algum as dificuldades que eles estão enfrentando por estar em Cristo, para que não viesse o retorno, para que não viesse aquele tipo de pensamento de: quando eu estava no mundo, na outra religião, eu não sofria isso, aí agora que eu estou em Cristo, estou sofrendo tudo isso. O apóstolo Pedro já estava preparando eles para que eles não viessem com esse pensamento, certo que já estava vindo na mente de alguns. Mas Pedro, amados, ele diz que eles não devem estranhar de modo algum qualquer tipo de natureza de provação que eles venham sofrer.
Muito pelo contrário, eles devem se alegrar por estarem sendo participantes também de sofrimentos como Cristo foi. E Pedro garante que se eles sofrerem como Cristo sofreu, se eles padecerem por causa da vontade de Deus como Cristo padeceu, Pedro garante que quando Cristo voltar, eles serão recompensados pelo Senhor. Da mesma forma, igreja, nós devemos considerar as nossas provações nos tempos atuais. Da mesma maneira, nós devemos considerar as dificuldades, as tentações, as muitas angústias e tristezas que muitos de nós temos passado por sermos cristãos. Devemos de fato aprender, como ele diz, a suportar todo tipo de sofrimento, todo tipo de reveses, todo tipo de adversidade, porque nós estamos sendo bem-aventurados se estamos padecendo isso por causa de Cristo. Se os lucros diminuíram na empresa, porque agora você está sendo honesto e não mentindo mais. Se as notas na faculdade, no colégio, não estão tão boas quanto era antes, porque agora você está sendo honesto e não pesca mais, não cola mais. Sim, se o currículo agora não é tão recheado como antes, quando você mentia e arrumava com um e com outro empresário, assina aqui para me ajudar, agora o seu currículo não é tão recheado e talvez as possibilidades de emprego sejam menores, mas você está fazendo isso por causa de Cristo. Ele diz, meus amados irmãos, no verso de número 14, que se pelo nome de Jesus Cristo nós estamos sendo envergonhados, nós somos o quê? Bem-aventurados. Por quê? Porque é sinal claro que o Espírito de Deus repousa sobre nossas vidas. Que é isso? Se alguém está sofrendo por Cristo, sofrendo por ser um servo de Deus, e ainda assim está sendo fiel ao Senhor, ele está dizendo que isso é um sinal claro que você está selado com o Espírito Santo. E qual a vantagem de estar selado com o Espírito Santo? É o grande mistério de Deus. Paulo diz aos Efésios, logo no capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós iremos ser salvos, é o penhor que Deus nos deu como garantia de que Ele virá nos resgatar por conta desse penhor, porque o Espírito dele habita em nós. É o selo da promessa, é o selo da herança, é o selo de propriedade, é o selo de filiação. Quando ele diz que aquele que está suportando os sofrimentos e aguentando, e ainda assim sendo fiel a Deus, é porque você tem o Espírito Santo. Tem passado dificuldades e lutas? Tem. Tem passado algum tipo de sofrimento? Tem. Mas com tudo isso, você tem sido fiel a Deus? Tem. Então é porque você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, significa que você pertence a Deus, significa que Deus está contigo, significa que você não está só, significa que a tua entrada, o teu acesso é garantido às mansões eternas no dia que o Senhor vier. Por isso ele diz no verso número 15, ele aconselha que nenhum de nós padeça como um homicida, como quem mata outro, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Padecer por fazer coisas erradas não é vontade de Deus para nós. Padecer porque matou, porque agiu porque roubou, porque assumiu a postura de um malfeitor, isso não traz proveito. Mas ele diz que sofrer por causa do nome de Cristo, aí assim vocês estarão glorificando a Deus na vida de vocês.
O homem glorifica a Deus quando esse homem sofre por Deus. Quando os apóstolos iam morrer, eles diziam que ele estava glorificando a Deus com aquela morte. Vejam com que tipo de morte Paulo glorificou a Deus, decapitado em Roma, no ano 64. Veja que tipo de morte Pedro glorificou a Deus, crucificado de cabeça para baixo, também em Roma, no ano 67. Veja que tipo de morte Estevão glorificou a Deus, apedrejado às portas da cidade de Jerusalém, logo no ano 33 da era cristã. Veja que morte Tiago, o apóstolo, irmão de João, glorificou a Deus, morto a fio da espada pelas mãos do rei Herodes. Veja que tipo de morte Tiago, o menor, que era irmão do Senhor, que tinha assumido o trono episcopal da igreja em Jerusalém, com que tipo de morte ele glorificou o Senhor? Empurrado de cima do pináculo do templo, e depois apedrejado e espancado até a morte por zelo da palavra de Deus. Em tudo isso, amados irmãos, esses homens estavam glorificando a Deus. Veja como a vida de Paulo foi uma vida que glorificou a Deus em cada respirada que Paulo dava. Quando Paulo disse que levou 5 chibatadas, 5 vezes 40 chibatadas, 39 chibachadas, cada chibatada daquela pelo Evangelho era glorificação a Deus. Quando Paulo disse que 3 vezes apanhou de vara, cada açoite com aquela vara era Paulo glorificando a Deus. Quando Paulo diz que algumas vezes vestiu-se com trapos, não tinha onde dormir, não tinha morada certa, passava perigo no deserto, perigo na cidade, perigo entre os irmãos e entre os falsos irmãos, ele disse que estava passando perigo, e nem isso ele estava glorificando a Deus, porque era pelo Evangelho. Nós olhamos para a vida dos profetas, nós vamos ver Jeremias, depois de chamado, apanhando, levando soco no rosto, sendo preso, jogado em cisterna, comendo pão sujo, glorificando a Deus. E esses homens, amados, estavam padecendo daquela maneira, não por serem ladrões, não por serem mentirosos, não por serem desonestos, mas estavam padecendo daquela forma por causa da sua fidelidade a Deus. Sabe o que aconteceu com os cristãos da cidade de Éfeso, na Ásia Menor? Uma cidade à beira da praia, igual Fortaleza, uma cidade de grande fluxo comercial, porque ele estava bem na rota do comércio que ia para Roma. Sabe o que aconteceu lá? Os cristãos que eram empregados, que tinham seus empregos, os sindicatos daquela cidade de Éfeso estabeleceram regras e leis de que se algum funcionário tornasse-se um cristão, ele não poderia mais trabalhar naquelas empresas. E muitos irmãos perderam seus empregos, renunciaram seus empregos, perderam seus empregos, porque lá eles não negavam que era de Cristo, não negavam que pertencia ao Senhor, mas eles viviam o cristianismo dentro e fora d'água, dentro e fora do emprego. E hoje eu acho interessado alguns tipos de crentes. Se você for numa loja, por exemplo, para comprar alguma coisa, e se você estiver comprando e o vendedor for crente, você, na maioria das vezes, você não sabe que ele é. Já percebeu isso? Parece que o cara acha que porque tu é crente também, tu vai pedir a ele algum benefício. Parece que é. Se escondem, se camuflam. E se eles se escondem que são crentes, para mim e para tu, que somos crentes também, quanto mais para o patrão e para os outros funcionários. Esses homens, o texto diz, amado: ah, pastor, perdi o emprego. Por que perdeu o emprego? Estou sofrendo, o diabo está me perseguindo, pastor, perdi o emprego. Por quê? Perdeu o emprego? Porque é cristão ou porque fez coisa errada? Tem diferença, não tem?
Ah, pastor, minha empresa quebrou. Mas quebrou por quê? Porque tu é cristão honesto? Ou porque as coisas deram simplesmente errada por causa das tuas enrolações? Sabe, tem a diferença. Tem a diferença. E ele diz que se é de nós sofrer alguma coisa por ser um ladrão, malfeitor, o que se intromete no negócio dos outros, ou como homicida, isso é motivo de nós nos envergonharmos. Isso é motivo de fato de nós irmos embora, como diz o ditado, com o rabo entre as pernas e a cabeça baixa olhando para o chão. Porém, se o teu padecimento, o teu sofrimento é por ser um cristão, ele diz no verso 16: não se envergonhe, porque você está glorificando o nome do Senhor. É aquele cara que na empresa faz tudo certo, fala tudo a verdade e é chamado a atenção do patrão. Por que você não fez o que eu mandei? Patrão, eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer o que o senhor está mandando, porque isso aí está errado. Se o senhor quiser me demitir, eu aceito. E deixar o patrão impactado. É como um empreendedor que vai vender sua mercadoria e vende com honestidade e fala toda a verdade, ao ponto de deixar o cliente de boca aberta. Mas você está me falando coisa que nem eu descobriria se você não me dissesse. Pois eu estou falando isso, pois eu vou comprar só por causa da sua honestidade. E se perder, perdeu, mas foi glorificando a Deus. Você não é como as pessoas do mundo, meu irmão, e nem deve ser. Se você vai colocar um currículo, coloque apenas o que é honesto, o que é certo. Se você trabalha em algum lugar, seja honesto no lugar que você trabalha. Sabe, eu fico chateado com policial rodoviário, seja federal ou estadual, corrupto. Se o cara te para, teu documento está atrasado, tudo bem, ou alguma coisa está errada, se ele quer te dar uma advertência e te deixar aí, amém. Mas o cara te pedir dinheiro. E tem crente no meio disso, policial, meu irmão. O cara é advogado, vai colocar um processo teu na justiça, e a maioria da papelada dele tem que estar mentindo. E é crente, perde a causa, mas serve o Senhor. Seja honesto a Deus. Assim, pastor, minha profissão vai cair em discreto, mas a tua vida com Deus vai ficar em alta. Ele diz, irmão, que se nós vamos sofrer alguma coisa nessa terra, que seja pelo Evangelho, seja por ser homem de Deus, seja por ser mulher de Deus, seja por servir a Cristo. Coloque isso no teu coração. Coloca isso aí, pastor, vai entrar aqui hoje. A coisa vai mudar hoje, pastor. A partir de hoje vai mudar. Sim. E por quê? Ele diz no verso 17: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. É tempo que comece o julgamento por onde, irmão? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador. Verso 19: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Se alguém está padecendo porque é vontade de Deus, o que ele faz? Senhor, minha alma está nas tuas mãos, minha vida está nas tuas mãos, minha salvação está nas tuas mãos, encomenda a tua alma, mas eu vou sofrer fazendo bem, está aqui nas tuas mãos.
Era esse o conselho que Pedro estava dando para os irmãos dispersos, que se por acaso eles fossem encontrados em algum lugar por algum soldado romano e fosse preso para ser morto, irmão, sofra fazendo bem se é a vontade de Deus, mas glorifique o Senhor com a sua vida. Do mesmo jeito devemos ser nós. Mas uma coisa interessante que ele diz, amados, é no verso de número 2. Ele diz que no tempo que nos resta na carne, não devemos mais viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nos resta pouco tempo na carne. Eles acreditavam que o arrebatamento era iminente, ou seja, a qualquer instante, e nós o aguardamos também. Então, se nos resta pouco tempo na carne, então a forma de viver agora qual é? Não de acordo com a concupiscência, com as vontades da carne, mas segundo a vontade de Deus. Então você procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pois é, pastor, a profeta revelou isso que eu te digo. Não é esse tipo de vontade que eu estou falando, é a vontade da doutrina, é a vontade dos ensinamentos escriturísticos que estão aqui na palavra de Deus, a doutrina que está escrita, carta após carta, capítulo após capítulo, versículo após versículo, os ensinamentos. Viver conforme a vontade de Deus para a minha vida, e não mais de acordo com minhas próprias vontades. No verso 3 ele diz: por quê? Porque é o suficiente que no tempo passado da vida vivêssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Sim, é o suficiente já. Ele diz aqui: os pecados nós vivemos no passado, o suficiente, já foi sobrando. As bebedeiras que você viveu, as prostituição que você viveu, as drogas, mentira, desonestidade, tudo que você viveu no passado, tudo, ele diz, é o suficiente, já foi sobrando. Agora ele diz, nós temos que mudar, temos que andar não mais de acordo com o velho homem, não mais de acordo com a nossa vontade, mas agora andar de acordo com a vontade de Deus. E o interessante no verso 4 é que ele fala dos ímpios, das pessoas do mundo que nos conhecia, ou mesmo os que não nos conhecem, digo de uma forma íntima ou pessoal, mas ele diz no verso 4 que eles acham estranho não concorrer com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vocês, os quais vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Sim, do mundo, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, os teus relacionamentos, eles vão achar estranho você não concorrer com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, e vão blasfemar de vocês. A sociedade a qual nós estamos inserida é uma sociedade corrompida, corrupta e distante de Deus. E essa sociedade, quando olha para um cristão autêntico e verdadeiro, e vê esse cristão autêntico e verdadeiro vivendo a palavra, vivendo a verdade, fazendo a vontade de Deus, eles tentam te influenciar a andar como eles andam, a fazer o que eles fazem, a viver como eles vivem. E quando você não quer, ele diz que eles acham isso estranho. De repente Deus te resgatou do meio de amizades perturbadoras, talvez Deus te resgatou do meio de gangue, do meio de bandidagem, do meio de tráfico, do meio de droga, do meio de quadrilha, no meio de bebedeiras, orgias e prostituição, e Deus de repente te resgatou desse círculo carnal, mundano, vicioso e diabólico. E esses teus amigos, ao invés de ficarem felizes ao ver a tua transformação, a tua mudança, alguns deles tentam te influenciar de novo a voltar para aquele mundo, e ao passo que outros acham estranho a tua transformação, acham estranho a tua mudança, o fato de você não estar mais querendo andar com eles do mesmo jeito que eles andam. Eles acham estranho.
Aqueles que eram teus amigos acham estranho, aqueles que nem te conhecem, nunca te conheceram, te acham estranho. Quando eles estão sentados na mesa de um bar e tu passa aí com a Bíblia na mão evangelizando, eles acham estranho. E algum deles, o texto diz que eles chegam até a blasfemar de nós. E esse blasfemar aqui, ele envolve o que? Chateação, chacota, críticas, calúnias, blasfêmias, injúrias. É você chegar lá, talvez no meio deles ali, ou ir passando no meio deles, começar a fazer mangofa de você, chatear com você. Lá no colégio, os amigos, as amigas. Lá na faculdade, os colegas, as colegas. Lá no trabalho, seja onde for. O texto diz que por servirmos a Deus com verdade e com sinceridade, irmão, eles vão até chegar ao ponto de blasfemar de nós. Já passou por isso? Deve ter passado. Alguém já deve ter blasfemado de você, blasfemado do teu Deus, blasfemado da tua fé, blasfemado da tua conduta correta diante de Deus, blasfemar da tua obediência, da tua santidade, das tuas renúncias. Mas ele diz que isso em nós é normal, isso de fato deve acontecer. Mas ele continua dizendo no verso 5 que esses que fazem isso contra nós hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão dar conta. Naquele dia Deus vai julgar os ímpios até porque eles te perturbaram. Deus vai julgar os ímpios até porque eles blasfemaram de ti. Cada injúria, cada humilhação, alguma coisa ruim que eles lançam em cima de ti, chateação, o texto diz que eles vão dar conta, que no dia do julgamento eles vão ser prestados conta, até no dia daquele dia que Deus vai perguntar: você chateou meu servo Eliezer? Você zombou dele, você escarneceu dele, o meu servo fazendo sua vontade, você estava lá fazendo chacota dele. Até isso Deus vai cobrar deles. E como é maravilhoso saber disso, porque aí a gente suporta confiante no Deus que nós servimos, que um dia a justiça se manifestará, e aí a gente acaba tendo mais força para suportar e não revidar, porque o revide do homem não opera a justiça de Deus. Porque se você revidar, você perde o que Deus tem para fazer por ti. Mas se você apenas suportar e aguentar, Deus vai falar por ti no tempo certo, na hora certa. E ele diz que por causa disso o evangelho também foi pregado aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O apóstolo Pedro acredita que mesmo na primeira carta, no capítulo 3, aí no verso de número 19 e 20, acredita que Jesus foi aos lugares mais profundos da terra para pregar os mortos dos dias de Noé. E por causa disso o evangelho foi pregado até para eles. Para quê? Para que eles fossem julgados de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz, amados, sim, no verso número 7, tentando animar aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estão sofrendo, aqueles irmãos estão padecendo, e Pedro está aqui tentando consolar, tentando confortar. E Pedro está falando para eles aguentar o sofrimento, para eles suportar as dores, para eles não desviar. Eles vão ser blasfemados, chateados, mas eles têm que ficar firmes, que eles não podem se corromper e imitar o mundo, porque o povo do mundo está tentando influenciar eles. Pelo contrário, que eles têm que ser firmes na doutrina do Senhor. E o apóstolo Pedro diz que aqueles que estão indo contra o servo de Deus vão ser julgados pelo Senhor. E Pedro aqui no verso número 7 diz que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiar em oração. O conselho que Pedro dá para eles é que o fim de tudo está chegando, ou seja, aguenta, irmão, suporta, porque cedo ou mais tarde, cedo o fim virá, e vocês devem suportar, devem aguentar, porque o fim de tudo já está próximo. E agora não é tempo de vocês revidar, agora não é tempo de vocês guerrearem com eles, não, agora é tempo de vocês serem sóbrios e vigiar em oração.
Pedro está dizendo agora, irmão? Ser sóbrio quer dizer atento, porque a sociedade que vocês estão inseridos é uma sociedade blasfema, corrupta, que vai tentar influenciar vocês, e vocês devem ser sóbrios e perceber quem são as pessoas que se aproximam de vocês. Vocês devem ser sóbrios e perceber em que tipo de terreno vocês estão pisando, em que é que vocês estão gastando a vida de vocês. Vocês têm que ser sóbrios e estarem atentos. E mais, ele diz: e vigiar em oração. Eu fico imaginando, sempre que eu prego sobre essa questão do fim, eu fico imaginando o seguinte: eu digo, meu Deus, se naquele tempo ele já estava esperando o fim, se ele já achava que estava perto, quem dirá hoje? Natan, pega uma águazinha geladinha para mim, por favor, Natan. Se naquele tempo Pedro já dizia: está próximo o fim de todas as coisas, quanto mais hoje. Então, se para eles Pedro alertou que eles tinham que estar sóbrios e vigiar em oração, para nós essa advertência também é válida. Apenas estando sóbrios, atento, que de repente a gente vacila, faz o que não é para fazer. Opa, rapaz, eu nem me dei conta, porque não estava sóbrio. Mas se tiver sóbrio, vigiando em oração, você vai estar sempre firme na vontade de Deus. Muito dificilmente você vai escorregar, muito dificilmente você vai desviar-se da vontade de Deus, muito dificilmente você vai se afastar dos propósitos de Deus. Dificilmente isso vai acontecer, se você estiver sóbrio e vigilante em oração. Agora, é importante a gente entender isso, porque isso, irmão, é um ponto fundamental para nós: sobriedade, vigilância e oração. A sobriedade é eu estar atento, eu não estar embriagado, não perder os meus sentidos. Eu não posso perder o meu sentido da doutrina que Deus me deu, eu não posso perder o sentido da palavra que Deus mostrou. Eu tenho que estar sóbrio. E vigiar, estar atento. E fazer isso em oração. E eu não tenho a menor dúvida que a oração é um fator fundamental e principal na vida do cristão, mas tem sido pouco exercido por nós. A maioria de nós que estamos aqui não tem um costume de sequer orar 1 hora por dia. A maioria, mesmo sem eu saber, eu não conheço, não sei, mas uma grande parte dos irmãos estão ouvindo essa palavra agora, aqui dentro, aí pela web rádio, e aí pelo YouTube. A maioria não tem a prática da oração cotidiana. As orações se resumem ao levantar pela manhã: Senhor, obrigado pela noite, guarda este dia e nos guia, e abençoa para que seja uma bênção. Amém. A oração se resume nisso. Talvez na hora do almoço ele lembre: Senhor, obrigado por essa refeição, em nome de Jesus, amém. E talvez na hora de dormir ele senta na cama: Senhor, obrigado por este dia, Senhor, ter me guardado a entrada e a saída, obrigado, em nome de Jesus, amém. As orações têm sido resumidas assim. Eu vou lhe dizer, meu irmão, esse tipo de oração não torna o crente vigilante jamais. Esse tipo de oração não vai nunca dar entre você e Deus comunhão. Preste atenção nas outras coisas. Você gasta 1 hora fácil no Facebook, você gasta mais 1 hora fácil no WhatsApp, você gasta mais 1 hora bem facinho, não dá nem fé, na academia. Você gasta mais outra hora bem ligeirinho, jogando bola, batendo um racha, jogando peteca, sei lá o que for. 1 hora passa ligeiro, você não dá nem fé, vixe, já foi. Mas 1 hora para orar durante o dia você não tira. E isso está tirando a sua atenção das coisas lá de cima. Isso está tirando sua visão das coisas celestiais. Isso está tirando de você o temor que você tinha a Deus. Está tornando você um crente frio. Está tornando você um religioso de carteirinha.
que apenas tem uma denominação, uma religião, um nome, um título, mas não tem vida com Deus, não está preparado para se encontrar com o Senhor, não está preparado para se pôr diante do trono do julgamento. E porque está faltando sobriedade, está faltando vigilância, está faltando oração. E eu apelo à igreja nesse dia de hoje: volte a essas práticas em nome de Jesus. Eu apelo e peço isso. Volte a essas práticas. Eu vejo, meu Deus, como as pessoas se tornaram viciadas no WhatsApp. Sério? Como as pessoas passam o dia inteiro ligado no WhatsApp? Como que as pessoas conseguem isso? E como que as pessoas não percebem que isso aí roubou aquele sentido que você tinha? Lembra que antes do WhatsApp como é que você vivia? Não era mais ligado com Deus ou não era? Era. Você ficava mais em oração. Estava lá dirigindo, estava sentado, deitado, em algum lugar você estava no espírito de oração. Mas depois do WhatsApp não, você perdeu esse sentido. Perdeu isso. Eu não estou querendo dizer que você acabe com o seu WhatsApp definitivamente, mas eu estou querendo dizer que você deve aprender a usá-lo para o seu bem, para o que realmente é interessante. Esse negócio de estar perdendo tempo para jogar figurinha para um, figurinha para outro, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe, não sei o que mais, isso não produz nada na vida de ninguém. Bota um gato falando, um cachorro falando, não sei o que. Isso não vai produzir nada na vida de ninguém. Isso é perca de tempo. Isso é apenas para consumir o vício que está dentro de você. Eu advirto a igreja solenemente hoje. Aqui a igreja, em nome de Jesus Cristo, desde o irmão que está lá atrás, no último banco, até o irmão que está aqui na frente, no primeiro banco, voltem à prática da sobriedade, da vigilância e da oração. Isso é fundamental para que vocês possam suportar as lutas do dia a dia, as oposições, as adversidades. Isso é fundamental. Essas práticas são fundamentais. Volte, começa amanhã. Ah, pastor, mas estou sem vontade. É sem vontade mesmo. Marca com Deus amanhã. Senhor, levanto 5 e pouco, 6 horas para trabalhar. 6 horas, 7 horas eu estou em casa. Pronto, 6 horas, 7, chego em casa, tomar um banho e vou correr para o quarto. Minha filha, olha, vou orar. 1 horinha aqui, minha filha, tá bom? Atende os telefones aí, depois eu falo, vou orar. Coloca essa prática na tua vida. Coloca isso como um princípio que vai fazer bem para ti. Ele diz que nós temos que vigiar em oração. Verso 8: sobretudo, acima de tudo, nós temos que ter ardente amor uns para com os outros. O amor cobrirá a multidão de pecados. A multidão de pecados. Eu achei muito bonito o que o pastor Zezinho falou hoje de manhã no culto, emocionado, chorando, que ele, nos momentos de dificuldade, sentiu o amor de Deus, o amor da igreja na vida dele. Ele disse, no momento de dificuldade que ele passou, das lutas que ele passou por conta dessa situação, desse acidente que ele sofreu, ele falou isso emocionado, ele sentiu e viu o amor da igreja por ele. Não é que todo mundo foi lá botar o Zezinho nos braços, mas ele sentiu a acolhida, sentiu o apreço que o irmãos tinham por ele, recebeu várias visitas, enfim. Ele disse que sentiu isso, ficou feliz com isso. E a palavra do Senhor, Deus diz que
acima mesmo, até acima da oração, acima da vigilância, acima da sobriedade, deve estar o amor ardente uns para com os outros. Ele diz por quê? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sabe, viva naquele contexto que os irmãos estavam vivendo. Muitos irmãos sem casa, fugindo para não perder a vida. Outros irmãos passando necessidade, outros sendo presos. E pode dizer: olha, esse é um momento de vocês darem amor uns para os outros, que é um dia tão difícil. Dê amor uns para os outros. Os irmãos que estão presos precisam ver o amor de vocês, saber que eles não estão só. Os irmãos que estão tendo que fugir, tem que ter o amor de vocês para ver que eles não estão só. E ele diz, verso 9, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Sem murmuração. Hospitalidade, sim, aos necessitados, aos que precisam da acolhida, e fazer isso sem murmurar. E no verso de número 10, ele entra nas questões dos dons. Como é que os irmãos tinham que exercer seus dons ali naquele contexto? Ele diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre, amém. Então ele fala dos dons. Ele diz que agora ele se refere àqueles irmãos que estão ali no meio da igreja, no meio daquele povo disperso, que aqueles que têm dons, eles devem servir a igreja com os dons que eles receberam e com fidelidade, com dedicação, com entrega, com amor. E eu tenho certeza que aqui, meus irmãos, entre nós há muitas pessoas com dons, há muitas pessoas com chamado, mas eu lhe faço a velha pergunta: o que é que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Você tem administrado o dom que Deus tem lhe dado com fidelidade? Você tem servido a Deus e a igreja de Deus com os dons que você recebeu? Ou não? Os seus dons ficam guardados apenas para você. Você deixa a igreja se sobrecarregar, o pastor se sobrecarregar, ou este ou aquele obreiro se sobrecarregar, porque você tem dom, mas não exerce o seu dom. Você tem talento, mas não exerce o seu talento. Você pode fazer alguma coisa e você não faz o que você poderia fazer. Ele diz: nós temos que ser fiéis, amados, nos dons que nós recebemos, mesmo naquele contexto de perseguição que a igreja estava sofrendo, mesmo naquele contexto de adversidade, de grandes tempestades que a igreja estava enfrentando. Ele diz que aqueles que tinham dons tinham que... E ele diz que as adversidades e as perseguições nem se levantaram contra nós ainda. Nós não estamos sendo perseguidos ainda. Nós ainda temos liberdade de entrar e sair, de ir e voltar. Ainda temos liberdade de falar, de pregar, de anunciar. E nós devíamos aproveitar esse tempo de hoje, para que enquanto estamos tendo ainda essa liberdade, possamos exercer nossos dons, de modo que os nossos dons venham alcançar vidas, venham alcançar pessoas, venham levar o evangelho a outras pessoas, para outras pessoas conhecer a Cristo e se converter também. Porque eu lhe digo, irmão, que se você não está exercendo o seu dom hoje, que nós estamos tendo liberdade, no tempo das perseguições é que você não vai exercer. Se você está escondendo teus talentos, guardando o dom que Deus te deu hoje, que nós temos a liberdade de agir, de trabalhar, de fazer, quando surgir as perseguições, as tribulações, aí é que você não vai fazer. Então, administre o dom com fidelidade. Sim. E para concluir, eu volto para o versículo 1. Essa pregação, irmão, é chamada de uma pregação expositiva.
Não uma pregação expositiva em termos teológicos, porque nós de fato não mergulhamos, não ficamos aqui tão preocupados em mergulhar de fato o que estava acontecendo ali, mas nós ficamos mais preocupados em aplicar para nós hoje. De manhã eu preguei uma palavra de ensinamento. Eu disse, essa palavra de ensinamento, ela não toca a gente, ela apenas nos instrui, nos ensina, a gente sai daqui com mais conhecimento. Mas outro tipo de mensagem, ela toca, ela exorta, ela repreende, ela fala lá dentro com a gente. E eu acredito que essa mensagem de hoje, à noite, ela tem esse caráter, não apenas não de ensinar propriamente, mas de tocar o nosso coração, de dizer para nós que está no verso 1, para concluir: pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento. Qual? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, Cristo, enquanto estava na carne, sofreu por nós, sofreu para ser fiel a Deus, sofreu para salvar a humanidade e ao mesmo tempo para ser glorificado com o Pai, com a glória que Ele tinha antes que o mundo existisse. E veja a glória que Cristo levou após ter obedecido ao Pai. Morreu, mas ressuscitou e agora está sentado à direita da majestade. Então ele disse que nós temos que nos armar também desse mesmo pensamento, que se nós viermos padecer na carne, sofrer na carne, por ser a vontade de Deus, nós devemos saber que se nós viermos, no caso deles lá, né, esse sofrimento viesse ao ponto de ceifar a vida deles, eles ficassem tranquilos, porque aí eles iam ser carne desse corpo, dos desejos, das seduções, das corrupções que militam contra a carne, iam estar salvos com o Senhor. Mas isso também se aplica para nós, porque mesmo que nós não venhamos morrer pelo Evangelho, eu não sei como vai ser, todavia, se formos fiéis ao Senhor, armados com esse mesmo sentimento de que Cristo padeceu na carne, e depois de ter padecido na carne, Ele ficou livre das tentações, porque o próprio Paulo, o próprio apóstolo, escrevendo em suas cartas, e o próprio Cristo disse quando foi se despedir dos seus discípulos: vocês que estão comigo em todas as minhas tentações. Cristo era tentado, nunca pecou, nunca cometeu um único pecado, mas era tentado por estar na carne, no corpo humano. Só que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele ficou livre. A tentação, o pecado já não tinha mais poder de tentar se aproximar dele, e Ele venceu, e agora está em glória com o nosso Pai. E da mesma maneira Ele diz aqui que se nós nos armarmos com esses mesmos sentimentos, de modo que nós viemos colocar em nosso coração um propósito que o Cristo teve: vou padecer por Deus, vou sofrer pelo Evangelho, vou sofrer para servir a Deus, e quando eu morrer, esses sofrimentos vão ter tudo passado, mas eles vão acarretar para mim uma recompensa de glória eterna no céu. Guardemos esses sentimentos em nós e sejamos fiéis. Não viva mais como os outros gentios vivem, na idolatria, seja lá do que for, ou de santos, ou do seu corpo, ou da sua aparência, ou dos seus bens, seja do que for. Não se deixe levar por eles, não se deixe seduzir por eles. Eu queria tanto que as irmãs, por exemplo, que os irmãos, tem gente que é tão preocupado com a última moda da novela, aquela sandália, aquela roupa, aquela maquiagem, aquele cabelo. Mas eu queria tanto que os irmãos fossem preocupados com a moda da Bíblia. Mas quais eram as modas da Bíblia? Deixa eu praticar as modas da Bíblia, as modas da doutrina, e ficar ansioso por isso. E ainda ia ser melhor em 2 pontos, porque ia estar obedecendo a Deus e nem ia precisar gastar dinheiro. Vocês não são mais do mundo, vocês estão no mundo, mas não são mais daqui. Você vai sofrer, o texto diz, mas sofra como um cristão. Não perca seu emprego porque enrolou, mentiu ou fez coisa errada, não.
Perca seu emprego por ser fiel a Deus. Não deixe sua empresa quebrar porque você está sendo desonesto. Não, deixa ela quebrar sendo fiel a Deus. Não tenha prejuízo enganando pessoas, não. Tenha prejuízo sendo verdadeiro. Se arme com esses sentimentos. Encomende a sua alma nas mãos do Criador. E diga para Deus: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Minha vida é tua. O Senhor está vendo aqui a minha luta, minha tribulação, meu sofrimento, minhas angústias, minha tristeza, minhas percas, minhas renúncias. Tem coisas difíceis, Senhor, que eu quase não consigo suportar, mas eu vou continuar sendo fiel a Ti. E a minha vida está em tuas mãos. Faça isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.